Estamos aqui na UNEB Campus 21 para mais um episódio do Café com a UNEB 21. A convidada de hoje tem um orgulho em dizer que é uma mulher negra, retinta e professora do ensino básico. Professora de um colégio histórico aqui em Piauí, que ajudou e ajuda a contar a história da população. Colégio Estadual de Ipiaú. Vamos conhecê-la? Olá, Leori. Como é que tá? Seja bem-vinda! Obrigada. Já conheceu o NEB? Já conheço. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que venho aqui. Estela, está preparada? Vamos falar sobre racismo, evasão escolar, Vamos falar sobre evasão escolar, sobre a mulher preta. gravidez na adolescência. Vamos falar e mostrar para o nosso público quem é Estela. Que tem um orgulho de ser professora e, como eu disse inicialmente, um orgulho em dizer que é uma mulher negra, preta, retinta e professora. E professora. E mestranda em relações E agora mestranda. étnicas. Que agora também estou aprendendo mais sobre o nosso povo. O nosso povo negro. Já conhece o Centro Euclides Neto? Não conheço o Centro. Vamos fazer nossa entrevista lá. Vamos. Estou aqui matando a saudade da escola, lugar que eu também já trabalhei. Maravilha isso daqui. Quantos anos se você não vem aqui? Eu acho que deve ter quase 20 anos que eu não venho aqui. 20 anos, você estudou no CETEP, que era Chico Mendes. Eu trabalhei na antiga Chico Mendes, que funcionava aqui. Mas que a estrutura foi modificada. Depois da vinda da UNEB para aqui, a estrutura foi modificada, Construiu-se. Calma. Vamos conhecer essa história, ouvir tudo isso lá no Centro de Estudos Euclides Neto. Vamos com a gente. Mais uma vez, Estela Lima, seja bem-vinda. Como é que você está? Léo. Eu estou bem. Obrigada. Começando o ano letivo, Cheio de expectativas. Estela, vamos começar como sempre começamos, perguntando quem é Estela Lima. Eu sou uma mulher preta, geógrafa, formada em geografia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, lá em 2004. Professora de geografia do Colégio Estadual de Piauí, onde eu estudei, Eu fiz magistério no Colégio Estadual de Piauí, então é uma honra absurdamente grande voltar a essa casa sendo professora, O lugar que eu estudei o magistério, eu tenho boas lembranças. Então é um orgulho muito grande poder retornar a essa escola como professora. E também mestranda em Relações Étnicas e Contemporaneidade, que é o meu mais novo orgulho. E eu vou estudar as narrativas de mães adolescentes negras sobre suas trajetórias escolares e suas experiências vividas. Vamos chegar a esse ponto de conhecer um pouco sua história acadêmica, mas inicialmente vamos querer saber Estela. Estela, como foi a sua infância? A minha infância foi maravilhosa, Eu cresci no Honório. Eu tenho boas lembranças do Honório e eu tenho muitas lembranças também das violências que ocorriam naquele lugar. Hoje, como adulto, eu consigo fazer essa ponte, sobre as mortes que já ocorriam naquele lugar, as mortes majoritariamente de pessoas pretas e pobres, lugar onde, e aí é a ponte do meu estudo, onde as meninas, grande parte das minhas amigas engravidaram na adolescência, E mãe, irmãos, pais? Eu sou filha de pais separados, Sou filha de pais separados, mas pai presente, embora distante. Sim. Eu tenho 2 irmãs e um irmão, parte de pai e mãe.
Tenho outros irmãos, somente por parte de pai. Sim. Alguns eu tenho mais contatos, outros eu tenho menos contatos, né? Eu tenho uma irmã somente por parte de pai que mora aqui, eu tenho um irmão também, somente por parte de pai que mora em São Paulo, e eu tenho muitos irmãos que eu não cheguei a conhecer. É outra história do meu pai. Estela professora, hoje eu vejo você falando com muito amor sobre sua profissão. Você sempre quis ser professora? É algo de criança? Como aconteceu? Não, não é algo de criança. É interessante, né? Se você falar com as pessoas da minha idade, da minha classe social, nós não escolhemos a profissão que seguiríamos. Eu acho que as coisas foram acontecendo, Acontecendo. acontecendo, acontecendo, e eu cheguei lá, eu fiz magistério, Sim, e aí naquela época, lá em 1997, existia uma coisa chamada estágio remunerado, onde os estudantes do último ano do magistério, que era o ensino sim, técnico, poderiam dar aula de forma remunerada. sim. E aí uma amiga conseguiu a vaga para dar aula nesse lugar, porque era tudo muito político, e aí ela tinha conseguido, através do avô, para dar aula na escola Agostinho Pinheiro, lá colada à igreja São José. Sim. Só que ela ficou, eu lembro que ela ficou menos de 3 dias na escola, e ela viu que aquilo dali não era para ela, era uma turma muito agitada. E aí eu disse para ela, mas se você conseguir para mim, eu vou e eu fico. Quantos anos mais ou menos você tinha? Eu tinha 17 anos. 17 anos. 17 A anos. responsabilidade bateu cedo na porta. Muito cedo. Com 17 anos eu já era professora de uma sala do que hoje equivale ao 3º ano. Né? E eu fiquei durante 6 meses nessa escola, que foi o período do estágio remunerado. Eu lembro até o que eu comprei com o meu primeiro salário, Léo. Eu lembro que eu comprei um relógio dourado. Eu lembro até a marca desse relógio. Era um relógio Champion dourado, era uma coisa assim da moda. E foi uma grande felicidade esse salário, R$ 80 era o meu salário lá em 1997. E aí eu fui seguindo, né? Foram aparecendo outras oportunidades da mesma forma, né? De uma forma meio que mágica, o emprego chegava e eu simplesmente abraçava, né? Em 1998, um amigo de minha família chegou lá em casa e falou que tinha conseguido um emprego para a filha da aula na zona rural, lá em Ibirataia. E com 17 anos você já saiu Já de tinha casa? 18. Com 18. E aí minha mãe disse, se você conseguir para a Estela, ela vai. E ele disse, ela não vai. Aí eu disse, eu vou sim. Se você conseguir, eu vou. E muito rápido ele conseguiu, e eu fui morar na casa de uma família que eu não conhecia, numa casa que não tinha água encanada, não tinha banheiro. O banheiro era do lado de fora. E aí eu encarei, realmente, era uma casa muito mais pobre do que a minha, porque eu morava em uma casa muito, muito pobre. Eu morava em uma casa que a gente chama de adobão. Sim. Né? E minha casa tinha 2 quartos, era muito, muito pequena, não tinha banheiro dentro de casa. Era uma carência muito grande. Você né? me falou da sua mãe cuidou de vocês só, né? Que separou do seu pai cedo. Você fala da sua mãe quando ela lhe incentiva, dizendo que você vai, acreditando e sabendo a filha que ela criou. E você fala sobre essas dificuldades quando você morou. Vocês passaram dificuldade, luta, mas chegou a passar fome? Não, nós não passamos fome, porque minha mãe era muito guerreira. Né? Meu pai Ela era ajudava, costureira. minha mãe era Ou ainda é? costureira. Minha mãe não é mais costureira, mas ela criou a gente realmente com a costura. E minha mãe, eu costumo dizer que o começo de tudo, mãe casou com 17 anos e ela engravidou logo depois do casamento. Ela disse que 9 meses depois, e a gente sempre brinca com isso, Paula nasceu. Foi muito pouco tempo depois que ela casou, Paula nasceu. E aí ela parou de estudar. E vieram um filho atrás do outro. Aonde a gente morava,
Mãe era a única que conseguia ensinar o exercício de casa a gente. Lá em casa era a única casa que tinha livros para pesquisar, então tinham sempre muitos colegas lá em casa fazendo trabalhos de escola. Os meninos Sim, sempre iam lá para casa, porque sempre teve esse incentivo. E mãe repetia muito, mãe é a mulher das frases, né, populares, dos ditados populares. E ela sempre falava: o estudo é para ser gente. Estuda para ser gente, porque a única coisa que eu posso te dar é a educação. Então você precisa estudar. E lá em casa a gente sabia, e não é que a gente apanhava se perdesse em uma prova, nada disso, é que a cobrança era nossa. A gente entendia o que ela falava, que somente a educação ia libertar, ia tirar a gente daquela vida, que sim, é uma libertação. podemos Né? dizer que você teve uma mãe guerreira. Eu tenho uma E mãe eu guerreira. falo teve no sentido da infância e no sentido da construção Estela, que Isso, obviamente que ela é. isso. Então eu posso dizer e afirmar que sua mãe foi e é a sua maior inspiração? Minha mãe é a minha maior inspiração, com certeza. Minha mãe é a minha maior inspiração. Minha mãe realmente, ela fez uma limonada sem ter limões, né? Ela correu atrás dos limões para fazer a limonada. Manhã estava sempre correndo atrás, incentivando. Período de festas, manhã praticamente não dormia, costurando para sustentar a gente. Então, realmente, né? Eu tive uma avó maravilhosa, que era a mãe de minha mãe, que também fazia tudo o que podia para ajudar a gente financeiramente. E tive, meu pai dava pensão, mas era muito pouco o dinheiro da pensão, e eram 4 filhos em casa, 4 crianças, porque quando meus pais se separaram eu tinha 7 anos. Paula, minha irmã, mas eu acho que eu não tinha nem 7 ainda. Paula deveria ter 11. Então eram 4 crianças. Manhã Sim. teve que se reinventar, manhã teve que aprender a lutar. Esse termo guerreira é muito discutido hoje intelectualmente, né? Porque não foi uma escolha para ela lutar. Foi a única alternativa que ela teve. Com a costura, a sua mãe Com a costura, sustentou você e suas irmãs. ela sustentou E eu e nessa minhas costura irmãs. da vida e nesses retalhos, como entra a universidade, como entra essa costura da professora de ensino básico, a professora concursada, a universidade? E eu fui trabalhando muito, muito, muito. Assim, nada chegou para mim por acaso. Foi Sim, sempre fruto de muito trabalho, muito, muito estudo e correr atrás realmente, né? E aí, quando esse ano foi muito difícil, dando aula lá em 98, na zona rural, uma menina de 18 anos morando na casa de pessoas que não conhecia, né? Eu dava aula de manhã e de noite, então assim, minha vida tem coisas bem interessantes. E eu lembro que um aluno ia comigo de noite. E eu tinha que andar muito, porque eu não montava até hoje, eu não aprendi a montar cavalos, sim, então eu ia andando. Eu saí dessa casa porque essa primeira casa que eu morei teve um escândalo de abuso sexual, realmente, do entre as pessoas daquela família ocorria uma suspeita de abuso sexual, e quem conseguiu o trabalho para mim não queria que minha vida corresse risco naquele ambiente. Então eu mudei de lugar, fui morar em uma casa bem, bem distante, sim, na casa de Dona Tereza, que foi uma pessoa maravilhosa. Antes de morar na casa de Dona Tereza, nesse ano eu ainda morei em outra casa, sim, só que os donos dessa segunda casa que eu morei era um homem branco e muito rico. Ele não queria a professora negra que dava aula para os filhos do funcionário morando na fazenda dele. E aí eu fui morar na casa de Dona Tereza, que realmente foi uma mãe, me abraçou, mas era muito, muito distante da escola. Eu deveria andar, Léo, e hoje eu não tenho noção, mas eu acredito que deveria ser pelo sim. menos uns 4 ou 5 quilômetros da casa que eu ficava até a escola. Então eu ia de manhã, voltava meio-dia, não dava aula de tarde, mas dava aula à noite para os alunos. E aí tinha um aluno que ia comigo, passava de tardinha, ainda estava de dia quando a gente ia para a escola, e aí a gente tinha uma lanterna, eu tinha uma lanterna e ele outra pilha, Hum.
E aí nós íamos iluminando o caminho com essa lanterna até a escola. Eu alfabetizava esses alunos à noite. Era maravilhoso essa sala de noite. Eu lembro da sala, uma sala muito, muito pobre. Eu lembro do telhado de telha, uma lâmpada somente no meio da sala, iluminando tudo. E eles ali com toda a vontade, aprendendo a ler. E aí, depois que terminava as aulas, a gente voltava 10 horas a pé, toda essa caminhada. Esse aluno me deixava na casa de Dona Tereza e voltava para a casa dele. Era um anjo, realmente, né? Sim. Era uma pessoa ajudando outra ali. E aonde é que entrou a UESB, não é isso? UESB A ou UESC. UESC? E aí, depois, no ano seguinte, eu vim dar aula em Piauí. Eu consegui dar aula, teve uma seleção e eu consegui dar aula na zona rural de Piauí. Já não era mais a zona rural de Biratá, era a zona rural de Piauí. Eu também consegui um trabalho aqui, na antiga Chico Mendes. E aí, de manhã, eu ia de mototáxi dar aula perto da Fazenda do Povo. E à tarde eu vinha para aqui, trabalhar aqui à tarde, que é exatamente nesse espaço modificado, mas aqui. Sim. Né? E Ela, quando eu... rapidinho, Estela, só para eles entenderem. A UNEB hoje se situa ao lado do CETEP, que é a antiga Chico Mendes. Você tem lá o prédio da UNEB ao lado, que eu acho isso maravilhoso, você ter uma universidade, né, um ensino superior ao lado de um ensino básico e técnico. Então, ela está falando que aqui, quando era Chico Mendes, era que escola hoje é técnica. CETEP aqui do lado, ocorreu toda essa história que ela está nos contando. E quando eu saía daqui, eu ia fazer o cursinho, que funcionava no Colégio Dom Bosco. Eu fazia o cursinho e às vezes eu já ia direto daqui para o cursinho. Sim. Estudava muito, muito, porque eu entendia que só estudando eu ia conseguir ganhar mais e trabalhar menos, por ilusão, porque o professor trabalha um bocado, né? Mas eu tinha essa visão de que somente estudando eu ia conseguir mudar a nossa vida. E aí eu fiz esse ano de cursinho e passei em geografia na UESC. E por que geografia? Eu odiava geografia. Uhum. Eu odiava geografia, eu fui para a recuperação de geografia em todos os anos do ensino fundamental 2. Sim. Eu não entendia nada. E aí no cursinho, eu tive um professor de geografia no cursinho, e eu achava as aulas dele de geografia extraordinária, porque ele dava sentido à disciplina. Ele explicava as causas, por que as coisas aconteciam. E na educação básica eu não aprendia dessa forma, era tudo muito decoreba, e eu tinha uma dificuldade muito grande de decorar. Eu queria entender, saber o sentido das coisas. Sim. E aí eu me apaixonei por fazer geografia. E aí eu terminei geografia em 2004, 2005 eu já fui dar aula na Dom Bosco, que foi aonde eu fiz o cursinho. E aí veio o concurso público. Veio o concurso público, que eu fiz o concurso público, eu já estava na Dom Bosco. E aí eu passei para o estado, continuei no Dom Bosco, onde eu trabalhei 17 anos, 17 bons anos, eu gosto muito daquele lugar. Eu pedi demissão na pandemia do Colégio Dom Bosco. E aí eu continuei no Colégio Estadual, a minha casa, onde eu fiz o magistério, onde tudo começou. Eu saí de lá como aluna e voltei como professora, onde eu estou lá até hoje, onde a escola completa 60 anos. Então nos conte como é esse desafio em ser professora em tempos atuais. Eu acho que a pior parte de ser professora hoje é a sensação de ensinar a quem não quer aprender. Que aprender é muito prazeroso. Você olhar para um livro, eu estou aqui nessa biblioteca e eu estou conversando com você, mas minha mente está aqui viajando nesses livros que estão aqui. Eu quero saber quem são os autores, porque quem lê viaja. Eu né? dei uma afastadinha para o pessoal ver a biblioteca que ela está falando. Estamos aqui no Centro Euclides Neto.
Então depois vamos fazer uma reportagem sobre o Cleudes Neto, mas agora continue, Estela, por favor. E eu sempre gostei muito de ler, assim, embora meus pais tenham estudado muito pouco, eles eram muito leitores, assim. Eu tenho a lembrança de que quando meu pai brigava com a gente, era tirando os olhos do livro. Ele estava sempre com o livro de bolso, existiam os livros de bolso, e que pena que a gente não vê hoje, né? Sim. As edições de livros de bolso. E ele gostava muito de livros de bang-bang, de ação, relacionados à aeronáutica. Ele sempre foi fascinado pela aeronáutica. E eu lembro sempre de meu pai lendo. Então, se ele tirasse os olhos do livro para olhar para a gente, é porque a gente estava fazendo alguma coisa de errado. Então, ele não precisava chamar atenção. E minha mãe também lia muito. Minha mãe estudou, meu pai estudou até o terceiro, quarto ano do ensino fundamental 1 e manhã estudou até o primeiro ano do ensino médio. Mas eu sou filha de leitores. É bem interessante, né? Que as pessoas sempre relacionam que leitores são pessoas que estudaram muito. E não. O gosto pela leitura pode vir mesmo de pessoas que não galgaram degraus maiores, né? O que você tem a nos falar, Estela, sobre a educação em Ipiaú? Eu acho que Piauí já alcançou coisas maravilhosas. Fato de Piauí ter uma universidade é algo muito, muito, muito importante. E eu acho que nós precisamos trabalhar mais o pertencimento. E Piauí tem boas escolas. Piauí tem boas escolas públicas, escolas com bons profissionais. O Colégio Estadual de Piauí, por exemplo, a maior parte dos meus colegas tem mestrado. Nós temos colegas com doutorado lá no Colégio Estadual de Piauí. Então, assim, a equipe é muito boa. O CETEP tem uma equipe muito boa, né? O CIEI também tem o CIEB, né? CIEBTEC. CIEBTEC tem uma equipe muito boa. E Piauí tem uma universidade. Eu tive que estudar fora de Piauí, e os alunos de Piauí podem estudar aqui. Isso é muito, muito bom. Mas a educação, ela não é algo estático, né? Tem muita coisa que precisa melhorar, tem muita coisa que precisa melhorar na educação básica de Piauí. Eu tenho confiado muito, eu acredito que Luiz agora na Secretaria de Educação vai fazer algo maravilhoso pela educação de Piauí. Ela é mestre em relações étnicas e contemporaneidade também. Eu acho que ela Que vai foi trabalhar, sua formação, um mestrado. que é o mestrado que eu estou fazendo. Ainda está fazendo. Eu ainda estou fazendo em relações étnicas. Então, eu acho que Luiz vai trabalhar muito a questão do negro, o pertencimento, a valorização. Porque quando falamos sobre a questão do negro, muitas pessoas estão muito presas ao passado. E nós precisamos falar sobre a valorização do povo negro, né? Sim, você tocou em um assunto que eu iria entrar, mas você, como sempre, presente os assuntos. Falando sobre questões raciais, sobre racismo, você já enfrentou no lugar que você trabalha? Você já passou, ou já viu, ou já passou essa situação de algum aluno seu sofrer racismo na escola? Eu acho que diretamente. Me perdoe. Primeiro, como professora, no sentido de você ter passado, e como professora, de você ver alunos passarem. Bora lá. O racismo ele sempre vai existir. Eu acho que a diferença é a forma como a gente combate. Eu sofri racismo de várias formas. Eu sofri e sofro. Das formas mais leves às mais pesadas. O fato de ser professora há muito tempo aqui em Piauí fez com que eu me tornasse uma pessoa conhecida aqui em Piauí. Então, aqui a situação para mim é mais leve. Fora, não. Né? Fora de Piauí, eu não sou Estela, eu só sou mais uma pessoa. Então, lá fora eu já sofri muito, muito racismo. Em relação à escola, todas as vezes que eu percebo, e eu já me vi sendo muito testada. Então, assim, quando no começo da minha trajetória no colégio, escola particular, então, ali eu fui muito testada por alguns alunos. Mas naquela época eu não entendia, eu não fazia ponte.
eu era muito testada por alunos brancos. Eles faziam perguntas e acreditavam que eu não seria capaz de responder. Mas eu vim de uma universidade pública, eu vim de uma universidade maravilhosa, então eu tive que estudar muito para entrar e eu tive que estudar muito para permanecer e mais ainda para concluir. Então, todas as vezes que eu fui testada naquele ambiente, eu consegui mostrar que eu não estava ali à toa, nem fazendo um favor a ninguém, eu estava ali realizando o trabalho realmente por competência. Quando os alunos sofriam algo que eu sentia que tinha a ver com o que é chamado de racismo recreativo, aquelas piadas com cunho racistas, eu sempre chamei muita atenção sobre isso, né? Sobre o cuidado que precisa se ter. Mas nenhuma situação ruim eu passei ali direta relacionada a racismo, ouvi meus alunos passando. Em relação ao Colégio Estadual de Piauí, eu também não lembro de ter passado por nenhum problema maior. Primeiro que na escola que eu trabalho, o diretor é negro, a vice-diretora é negra, o vice-diretor é negro, tem muitos professores negros. Então, quando alguém fala sobre essa questão do negro na escola, eu digo que eu tenho uma sorte de estudar em uma escola onde eu tenho muitos colegas de trabalho e amigos negros. Quando falo sobre a questão do aluno na escola pública, o aluno negro, eu vejo algumas coisas que precisam ser pontuadas. Primeiro, eu vejo hoje uma situação onde alguns alunos não têm essa relação de pertencimento negro. E eu entendo porque não tem essa relação de pertencimento negro, né? É o que a gente chama de tornar-se negro. Eu até trouxe um livro aqui de Neuza Souza, muito interessante, que fala sobre essa questão do pertencimento negro, tornar-se negro. E a gente precisa entender algumas coisas, né? Quem é que é mais assassinado? É o jovem negro ou branco? O negro. Quem mais está na periferia? O negro. Quem é mais pobre na sociedade brasileira? O negro. Então, quem é que majoritariamente está nas cadeias? O negro. Então, eu vejo que historicamente foi construída essa barreira para que não ocorra esse pertencimento negro, porque as referências negras que os alunos têm ainda são referências de pobreza, miséria, violência. E aí é realmente complicado, é um trabalho de formiguinha, mostrar que não existe nenhum problema em ser negro. Pelo contrário, é motivo de orgulho. Hoje né? você tem um conhecimento empírico como uma mulher negra, preta e retinta, e hoje você vem aumentando esse seu conhecimento acadêmico com o mestrado. Então não teria uma pessoa melhor para responder essas perguntas. Quais são os maiores desafios que você encontra, que você vê para uma educação antirracista? Eu acho que primeiro é falar sobre o assunto sem barreiras. Eu preciso falar sobre racismo, sobre preconceito racial, sobre o racismo do dia a dia, sobre as dificuldades e sobre o escudo que a pessoa negra precisa carregar. Eu aprendi isso em uma palestra e, infelizmente, eu não lembro o nome da pesquisadora. Peço desculpa, mas a frase que ela falou eu jamais irei esquecer. O povo preto não pode sair de casa sem o escudo. E o escudo é a sua defesa. E aonde você vê esse maior desafio? A direção, professora ou os próprios alunos? Porque eu faço essa pergunta, acredito que você vai me entender. Eu sempre vejo que falar sobre questões raciais se diminuiu e se limitou no Novembro Negro. Isso. Aí vamos discutir sobre educação antirracista. Mas como
oferecer uma educação antirracista para quem não teve essa educação antirracista? Porque muitas vezes os próprios professores não têm esse Não preparo. tem. Eu acho que o Estado precisa oferecer cursos melhores, formações melhores, e formações que sejam realmente obrigatórias. Eu acho que já começa por aí. Outra coisa, as formações precisam ser mais práticas. Sim. De que forma essa educação antirracista pode ser implementada na escola? Eu acho que a gente vive muito no mundo da teoria. Para a educação, precisa ser voltada para a prática. Olha, você pode trabalhar tais e tais livros, você pode trabalhar na sala de aula alguns jogos. E eu acho que também precisa se desmistificar. Existe muito preconceito relacionado à questão negra. Eu acho que a religião também é um tabu, e você sabe do que eu estou falando, né? A religião tornou-se também um tabu relacionado à questão negra. Eu vejo que realmente não são todos, mas alguns professores evangélicos têm mais resistência em falar sobre, porque não tem como falar sobre a questão negra, pertencimento, sem voltar para falar sobre a religião. Há uma influência do cristianismo. Existe uma influência, existe a influência do cristianismo, mas eu não acho, eu não culpo o cristianismo em si. Eu culpo a forma como as pessoas hoje, em 2026, não conseguem separar as coisas. E aí eu vou te dar um exemplo. Sim. Por que as pessoas conseguem falar abertamente, sem nenhum problema, sobre a mitologia grega, mitologia romana? Por quê? E não consegue falar diretamente sobre mitologia africana? Você não acha que seria porque nunca foram falados sobre essas questões? Porque a mitologia africana é questão de negro. Então se relacionou sempre a falar que coisa de negro não era coisa boa. Eu lhe fiz essa pergunta porque vivemos em um país machista, patriarcal, racista, Racista, aonde você vê que classista. até um certo tempo o negro não tinha nem direito de ir para a escola estudar. Isso mesmo. Então, para quem não tinha direito de estudar hoje, essas escolas falarem sobre nós se torna um desafio maior. Então, assim, a partir do momento que você vai para a escola e você, então, como professora, onde séculos e séculos você sempre está falando do branco, você está sempre em uma educação eurocêntrica, e aí, em um certo momento, você começa a falar sobre o negro e trazendo o negro com esse protagonismo. Então, se foram muitos séculos botando o negro como algo subalterno, E ruim. inferior, então, para combatermos séculos e séculos de racismo, se torna um desafio. Eu falo E de hoje as ruim, escolas não eu ajudam. falo de ruim porque assim, o vulto branco é um fantasma, pode ser um anjo, um espírito. O vulto preto é o diabo, é o demônio. Então, assim, tudo negro se colocou como uma coisa Algo ruim, ruim, né? negativo. Mas assim, nós somos uma maioria minorizada no Brasil. Se a maior parte da população brasileira é composta de pretos e pardos, nós precisamos mudar. Por que ainda trabalhamos muito mais voltadas à literatura eurocêntrica? E começa pelo símbolo que você está usando aí, o broche da UNEB, né? Eu sempre questiono, vou mexer na ferida, eu sempre questiono os símbolos das nossas universidades. Então, por que nós ainda temos símbolos que têm uma visão tão eurocentrada mesmo? Por que nós não mudamos? Por que essa resistência à mudança? Eu acho que tudo vai começar quando entendermos que as coisas estão interligadas. Você viu o caso, eu acho que uns 3 meses ou 2, se eu não me engano, da escola, que a criança foi fazer um desenho de Yansan e deu todo aquele problema e o pai foi na escola reclamar. Mas se ele tivesse feito
um desenho de Horus, Osíris, de algum deus aí, grego, romano. Você acha que algum pai, alguma professora, mãe iria lá reclamar? Eu acho que é um trabalho muito desafiador para nós professores, ensinar. E quando você fala sobre questões raciais, e aí você, como geógrafa, você entende que você passar para os seus alunos que a África não é um país, em si um continente de 54 países, aí você vai falar sobre a formação das religiões de matriz africana no Brasil, né, os maiores contingentes lá para o século, a partir do século 15, 16 e vindo para o século 17, 18, falando sobre o navio negreiro, toda aquela quantidade de negros vindo de cada parte diferente da África, e como vamos formar uma religião se cada um tem uma cultura, cada um cultua de uma forma. E aí nasceu o candomblé. E aí as pessoas conseguiam entender que não tem nada a ver com o demônio, não tem nada a ver com o diabo, e que, aliás, o demônio é a maior fraqueza do cristianismo e só existe no cristianismo. E vivemos em um mundo com mais de 5.000 religiões e a única religião que existe o diabo é no cristianismo. É um trabalho de formiguinha e é um trabalho que precisa ter união e precisa querer. Precisa Concorda? querer, concordo, e eu acho que precisa, as pessoas precisam falar sobre os deuses africanos na forma da mitologia mesmo. Quando você entende que você pode, que o professor que é evangélico, que ele pode falar na forma de mitologia, trabalhar na forma de mitologia africana, tá tudo bem, né? E as pessoas, o preconceito é tão grande que as pessoas, eu sou cristã e eu sou católica, e eu acho que as coisas podem caminhar perfeitamente juntas. Por que existe tanta intolerância? Não precisa existir. Falar sobre não te obriga a seguir aquela Sim. religião, mas você não pode ignorar, porque o papel do professor Sim. é informar. Ele não pode negar a informação dos alunos. Eu acho que é nesse caminho que a gente precisa seguir mesmo. E o que eu percebo é que tem muitos professores que pulam o conteúdo e tem várias formas de se trabalhar a educação E antirracista, resume no Novembro Negro. mas para você trabalhar a educação antirracista, você não pode ser racista. Eu acho que aí Há é uma que mora desconstrução, né? o problema. Você só vai trabalhar de forma muito folclórica lá no novembro por uma obrigação E um da desafio escola. ainda na escola que nem todos os professores querem, que ainda acha que é algo que está atrapalhando o ano letivo. E eu acho que trabalhar dessa forma folclórica é tão complicada. Você falou algo Porque bastante interessante, Estela, sobre a mitologia grega. Você vê que eu não me lembro o nome do desenho, que tem aqueles tridentes, né? E que quando se fala da mitologia grega não tem problema nenhum, mas esse mesmo tridente seria uma simbologia do ferro de Exu. pois é, mas lá Mas na porque é mitologia, África, é diabo. entendeu? Então, assim, essas são as questões. Precisa de informação. O que eu acho é Sim, que é, precisa ser passada a informação. Eu e meus colegas fomos para Candeias e ministramos lá várias oficinas relacionadas à educação antirracista. sim. Ministramos com os alunos e com os professores. Eu trabalhei diretamente com a gravidez na adolescência, né, partindo da premissa que se a vida de uma mulher é difícil, a vida de uma adolescente grávida, negra, estudante, vai ser muito mais difícil. E eu vi que existia uma resistência absurda, assim, de alguns professores, que não é que eles não queriam, é que eles não sabiam como tocar no assunto sem entrar na questão da sexualidade, porque existe um tabu muito grande voltado à sexualidade, e aí muitas pessoas achavam que falar sobre gravidez na adolescência, de alguma forma, era falar sobre sexo e não sobre sexualidade.
Mas assim, foi um trabalho muito gratificante, porque eu vi que os professores abraçaram quando eles entenderam que existem formas de se trabalhar. O que não dá é ficar sem falar, Léo. A gente vê que as escolas não estão falando mais sobre temas como... Para falar sobre racismo é realmente voltado para o Novembro Negro. Para falar sobre doenças sexualmente transmissíveis é um tabu muito grande. Falar sobre gravidez na adolescência, ou as escolas não estão falando, e são temas que precisam ser trabalhados, não em uma data específica, mas sempre, né? Você está falando algo muito interessante que vai para o nosso próximo tema, que é a evasão escolar, e esse tema entra em várias causas e motivos da evasão escolar. E aí ficou uma resposta sem responder, que fala justamente sobre Qual foi isso. A pergunta? O maior desafio para uma educação antirracista é governo, direção, professor ou alunos? Por que eu estou lhe perguntando isso? Por exemplo, quando você fala da mitologia, por exemplo, e a gente está falando sobre por que certos símbolos gregos as pessoas aceitam, mas os mesmos símbolos que representam a questão africana é do diabo, não é isso? Como a questão do Exu. Há um desafio também quando você vai falar sobre candomblé entre os próprios alunos. Eu acho, Léo, que está tudo interligado. Primeiro, começa do governo. O governo precisa oferecer formações mais concretas. Eu acho que as formações, e é uma crítica que eu faço, que as formações elas ainda são muito teóricas, elas não são voltadas à prática, né? A minha turma construiu vários jogos para se trabalhar educação antirracista de formas completamente diferentes. E eu fico pensando o quanto a Secretaria de Educação da Bahia poderia ganhar em estar atrelada a um curso como o meu. Mas atrelado, o meu mestrado é público, é estadual. Mas se a própria Secretaria de Educação pegassem meus colegas, meus professores, e eu não sei até que ponto isso é possível, estou aqui imaginando, né? Mas pegar materiais que construímos para trabalhar nessas formações de professores, a gente conseguiria entrar em outro patamar. Quando eu te falei sobre a mitologia, eu tenho um colega chamado Gabriel, que ele construiu umas cartas para trabalhar a mitologia africana de uma forma maravilhosa. Então, assim, é extraordinário ver o que a ciência é capaz de fazer. Então, isso é produção científica, é a ciência que está fazendo isso daí. Então, por isso que eu acho que está tudo interligado. Eu acho que começa do governo com as formações que oferece, precisa oferecer formações mais práticas, né, relacionadas à prática pedagógica mesmo do dia a dia. Eu acho que, primeira coisa, as pessoas precisam admitir que são racistas, porque os negros também são racistas, tem muitos negros racistas, todo mundo é um pouco racista, e existe grande dificuldade de você admitir isso daí, mas a sociedade construiu, e o trabalho de desconstrução é realmente no dia a dia. Mas se o professor ele também não se colocar nessa posição de entender que ele está lá na base, assim como os alunos também estão na base, a coisa não vai mudar. A educação antirracista ela precisa ser trabalhada numa forma de cadeia, né? Pegando todos, e tem que ser trabalhado no dia a dia. Vamos trabalhar mais autores negros, bora mostrar para esses alunos que aqueles povos escravizados, ali dentro também tinham reis, rainhas, governadores locais. Bora mostrar a grandiosidade do povo negro. Olha a música negra, que coisa rica é a música negra. Então, eu acho que a gente precisa focar nas coisas boas e mostrar para eles, olha, nós somos a maioria. Sim. Nós vamos vencer. E é muito bom falar sobre essa questão, Estela. E quando eu falo o governo, e quando falamos governo, não é nem no sentido partidário, é no sentido de falar que o nosso país é racista. Nosso país é racista. Não é? E Djamila e Silvia de Almeida, eles sempre falam que
para você não ser racista, primeiro você tem que se assumir como racista, porque é uma desconstrução. Não é verdade? Desconstrução. Você precisa se desconstruir. Porque o racismo é algo do dia a dia. É o que eu te falei, Léo. E assim, quando a gente liga a televisão no noticiário, você vai lá e vê a quantidade de mortes no Brasil. Quem é que mais morre no Brasil? Quem é que são as mulheres que mais foram assassinadas pelos seus companheiros? A maioria são pretas e pardas. Sim. O feminicídio ele ocorre em todas as áreas, né? Em todas as esferas da sociedade. Mas a maioria das mulheres assassinadas são pretas e pardas. As penitenciárias, quem mais estão lá? Majoritariamente pretos. Sim. Né? Pretos e pardos, mas majoritariamente pretos. Quem é que mais morre assassinado? Jovens pretos. Então, a gente precisa trabalhar na escola a autoestima desses alunos, a autoestima. E você vê que os racistas, eles vão falar assim, mas a maioria é preto porque a maioria da população é negra. Aí vamos questionar, e por que a maioria não está no poder? A maioria, porque a maioria dos médicos são brancos, a maioria dos juízes são brancos, né? Se a maioria é negro, a maioria deveria estar no poder. Falando sobre machismo, as mulheres poderiam estar ocupando os maiores cargos em Vai quantidade. nas universidades, que eu vou lhe dizer, a maioria dos professores universitários são brancos. Sim. Né? Hoje para mim foi um grande orgulho entrar no mestrado da UESB. Eu lembro que em março do ano passado, no seminário, todo ano existe um seminário na UESB, você está convidado, vai começar no dia 26 de março de 2026 agora e vai até o domingo, que é de quinta a domingo, você vai se apaixonar pelo seminário. E ali eu vi uma quantidade absurda de pesquisadores negros, professores e professoras negras, falas fantásticas. E eu vi coisa ali, Léori, que eu nunca tinha visto nos meus 45 anos, hoje 46. E eu lembro, tem uma professora do curso que eu sou apaixonada, a professora Marise Santana, e uma mulher negra, idosa, descendo de sua caminhonete linda e maravilhosa, branca, cabine dupla, com tosso na cabeça, porque ela é mãe de santo. E eu fiquei tão apaixonada vendo aquela cena, eu nunca tinha visto uma mulher negra daquela idade com um carro daquele. Você está entendendo? Léo, eu já viajei muito. Eu conheço muitas partes do Brasil. Eu conheço norte e sul de Portugal. Então, assim, eu nunca tinha visto uma mulher negra com tosso na cabeça, idosa, descendo de sua caminhonete. Por que, Léo? Porque é raro. Então, a representatividade daquela mulher, aquele dia, ela não tem noção do que foi aquela visão dela, e eu nunca contei isso para ela. O que aquilo dali significou para mim. Meu Deus, que coisa maravilhosa. É assim, você também consegue. E aí, algumas pessoas vão dizer, você está falando do material. Eu também estou falando do material. Eu também estou falando do material. Por quê? Encontrar uma mulher branca, loira, cabelos lisos, ainda que idosa, descendo de sua caminhonete cabine dupla, não é nada normal, é, Léo? No país em que a gente vive, no país em que a não. gente vive, não é. Agora, você vê uma mãe de santo, lindamente vestida, descendo de sua caminhonete, cabine dupla branca, para ministrar numa palestra no auditório de uma universidade pública, doutora, pós-doutora, isso é raro. Então, eu acho que é disso que a gente precisa falar e é isso que os meus alunos precisam ver. E você é essa representatividade da mulher negra na escola em que você ensina para os seus alunos. Você já parou para imaginar sobre essa questão da representatividade, as meninas e os meninos negros lhe ver hoje à frente na sala dando aula para eles?
Sabe que essa palavra representatividade, eu nunca me vi como uma representatividade. Eu sempre tive uma relação tão de pertencimento com a escola e com os alunos que eu esqueço disso daí. Eu sou parte daquele espaço, né? Mas sim, Leore, eu sou uma Eu tô lhe representatividade para falando isso eles. porque eu vejo seus olhos brilhando, você falando dessa mãe de santo, e por algum momento talvez você esqueça que esse mesmo olhar que você teve para ela, muitos dos seus alunos têm para você. Olha que maravilha, né? É uma felicidade. E eu estudei na UESC de 2001 a 2004. Eu não tive nenhum professor negro. Hoje eu sei que eu tive alguns professores pardos, mas não existia o pertencimento. Nenhum professor meu que era pardo se colocava como negro. Eu não sinto que existia o pertencimento. Eu não sinto. Não se falava da questão negra na universidade. Não se falava. E eu lembro que os alunos negros, pretos e pardos, eles estavam em curso de licenciatura. Medicina, enfermagem, era o curso mais elitista e branco Estela, dentro daquela universidade. você falando sobre mulher, falando sobre negro como negra, em um país machista e patriarcal, professora de escola pública, de ensino básico, aliás, em uma das escolas que ajuda a contar histórias de Ipiaú, que está fazendo 60 anos. 60 anos. Quais são os maiores desafios quando se fala sobre evasão escolar? É um tema tão polêmico falar sobre evasão escolar, tem tanta E antes de coisa. você continuar, porque eu falo sobre essa questão, sobre esses marcadores da mulher, da negra, porque a gente sabe que são as maiores quantidades de pessoas que hoje deixam as escolas. Já aí tem outro livro interessante, né? Que é a Interseccionalidade, de Patrícia Hill Collins, que ela fala muito sobre isso. Existe a inter-relação entre as coisas. Gênero, classe e raça. O que uma mulher branca vai passar é completamente diferente do que uma mulher preta vai passar. O que uma mulher preta, pobre, favelada vai passar, uma mulher branca de classe média jamais irá saber o que é. Então, assim, estudar nem sempre é uma opção, Leore. Não é. E aí as pessoas acham que todo mundo tem a opção de estudar e não tem. Quantos alunos já chegaram para mim e disseram: Pro, eu não tenho como seguir. Eu não tenho como, porque eu preciso sustentar a minha casa. Eu preciso ajudar a minha mãe, eu tenho que trabalhar e o trabalho não dá para conciliar. Eu não consigo estudar e trabalhar. Nós temos muitos alunos que trabalham no comércio. É um desafio não evadir, porque junho, que é o nosso mês de festas mais importantes para o interior, o comércio tem uma logística diferente. Então, nesse período é o período de maior evasão da gente. Muitos alunos saem e já não retornam. Uma menina preta, pobre, favelada, que engravida, as condições de estudo dela serão completamente diferentes, porque a maioria não tem rede de apoio, Leore. Quem vai ficar com essa criança? Onde é que está a mãe dela? A mãe dela precisa trabalhar para sobreviver. Porque as mulheres pretas, faveladas, elas precisam trabalhar muito, trabalhar dobrado, trabalhar muito e ganhar muito pouco, porque como não estudaram, acabam se submetendo ao emprego que aparece. Faxina, lavar roupa, e todo trabalho é digno, todo trabalho é digno, mas nem toda forma de pagamento é digna, né? E, infelizmente, pela necessidade
elas precisam se submeter. Então, e tem outras questões, por exemplo, Piauí vive uma onda de violência, tem muitos alunos que não voltaram para a escola. Agora, né, a gente está preocupada, as aulas não começaram ainda, mas a gente está vendo pelas matrículas da noite que se formavam muito mais turmas. E aí eu te digo, Léo, a população aumentou muito. A população jovem também cresceu. Tem muito jovem fora da escola, mesmo com todos os auxílios oferecidos pelo governo. E aí existe uma série de fatores. O medo da violência para quem estuda de noite, algumas pessoas não têm com quem deixar os filhos para estudar. É uma crítica que eu faço. Muitas adolescentes não têm com quem deixar os filhos para voltar para a escola e muitos acabam evadindo. Tem uma série de fatores que levam os alunos a evadirem. Mas eu lhe digo, estão todos relacionados à questão econômica. E se muitas vezes se coloca como uma escolha. E nem E sempre se é. for uma escolha, é escolher se come ou se estuda, se cuida do seu filho ou estuda. Se vai dormir numa casa ou estuda, porque tem um aluguel para pagar. Então, assim, é muito fácil falar sobre escolhas para quem sempre pôde escolher, né? Nem todo, essa conversa não é para todo mundo, né, Leore? Com certeza. Só quem já passou por uma situação de vulnerabilidade de verdade vai entender que nem todo mundo tem escolha. Mas uma coisa é certa: a única solução é a escola. Somente a escola vai te fazer conseguir ter opção, Léo. Se você estudar, você vai poder escolher. Né? A educação salva vidas. A educação salva vidas. A Com educação transforma. Transforma. Com todas as experiências aos quais você tem como professora, na sua opinião, qual seria o caminho mais assertivo para se combater a evasão escolar? Eu acho que precisa se construir rede de apoio. Rede de apoio na escola. Eu acho que o incentivo precisa ser construído. Eu acho que realmente a busca ativa ela precisa funcionar. Eu faço muita crítica relacionada à busca ativa, muita. E não é pontual a nenhuma escola em relação à busca ativa, mas eu acho que realmente tem muita coisa aí a se mudar. Eu acho que precisa se. Eu acho que de alguma forma os empresários precisam ser incentivados a liberar os alunos para estudarem, porque tem empresários que não querem liberar os alunos mais cedo para estudarem, não querem fazer essa negociação. Tanto escola quanto universidade, né? A universidade também. Então, assim, a universidade precisa entender também que a universidade pública, ela é para todos, mas ela é pública. Ela precisa entender as condições das pessoas que estão à margem da sociedade. E quando eu digo para a universidade, porque, por exemplo, aqui mesmo eu vejo que muitos alunos não têm uma liberação dos seus patrões para pegar um ônibus mais cedo para vir, tanto para aqui quanto o ESC, o ESB. Então, o comércio ele só quer lucrar. Leori, eu vou te dizer, quando eu fazia faculdade, eu trabalhava na prefeitura. E eu saía fugida várias vezes. Eu saí fugida da prefeitura para estudar. Fugida mesmo. Eu deixava minha mochila embaixo na prefeitura e aí o porteiro era muito bom comigo. A gente tinha um acordo. Eu dizia para ele, se eu não ouvia a buzina do ônibus interfona para mim, e eu fugia, Leori. Eu dizia que ia no banheiro e ia para a faculdade. A prefeitura está descobrindo agora o porquê dos sumiços da Estela. Eu não estou mais lá, né, gente? Mas eu criei a minha forma de me libertar, porque eu dizia sempre que eu precisava me libertar do que não estava sendo bom para mim. E minha mãe repetiu tanto o estuda para ser gente que eu entendia que eu só iria ser gente se eu estudasse. E o ser gente não tem nada a ver com a humanidade, né?
O ser gente é ter o seu lugar na sociedade. Léo, somente a escola vai fazer isso com o povo preto e pobre. Só isso. Só a escola vai te dar a condição de escolha. E aí eu fui demitida várias vezes da prefeitura, mas eu trabalhava muito e eles me chamavam de volta, tá? Mas eu passava pelo susto de não conseguir pagar minhas contas porque eu fui demitida. Mas o motivo era esse, gente, tá? Que eu fui tão demitida da prefeitura tantas vezes, eu fugia mesmo, e não me arrependo. Porque eu tinha que estudar. Eu entendia que eu não tinha a opção de ficar vários anos na universidade. Eu tinha que concluir a universidade em 4 anos, porque o meu curso era de 4 anos. Quem tem dinheiro tem a opção. Eu não tinha, eu precisava ajudar em casa. Então, a única forma de ajudar em casa era concluindo a universidade. E eu fiz muitas loucuras boas. Quando eu estava eu acho que segundo ou terceiro semestre da universidade, eu comprei uma casa com minha irmã Paula. E eu trabalhava de contrato na prefeitura, ela trabalhava de contrato aqui na antiga Chico Mendes, e aí nós fomos na Caixa Econômica Federal e financiamos uma casa. E a gente não sabia como ia pagar, mas a gente sabia que a gente ia comprar uma casa para amanhã, porque amanhã merecia, e na cabeça da gente era sempre uma casa para amanhã, que amanhã merecia uma vida melhor. Então, eu tinha prestação da casa para dar conta, eu tinha que trabalhar, e para eu ter um trabalho melhor, somente estudando. E aí, eu repito para os meus alunos isso: fujam do trabalho. Seja um funcionário exemplar, a ponto deles precisarem te chamar de volta, mas fuja para ir para a escola. Estela, você falou sobre gravidez na adolescência, você falou sobre racismo, você falou sobre evasão escolar. E pela sua paixão em ser professor e pela paixão que você mostra pelos seus alunos e por esses desafios que você está vendo junto com a escola sobre a dificuldade dos alunos voltarem, o que você teria para falar para eles? Somente a escola vai transformar a sua vida. Somente a escola. Você não escolheu a sua cor, a sua condição econômica, mas você pode escolher o seu futuro. Você pode escolher. Então, lute. Se você precisou faltar hoje, eu vou entender, mas volte amanhã. Para as meninas, falando sobre gravidez na adolescência, o que você teria para falar para essas jovens? Eu quero dizer para elas que elas não precisam engravidar. Não precisam. Hoje eu não sei se você sabe, mas uma adolescente a partir de 14 anos ela pode colocar um dispositivo para não engravidar. Então ela pode ela pode em qualquer posto de saúde conversar e ela não precisa de autorização dos pais. E essa informação precisa chegar. O que acontece é que ainda existe um tabu muito grande relacionado à questão social. E os pais precisam entender que a relação sexual ela vai acontecer, Laura. Só que essa menina ela precisa se prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis, ela precisa prevenir uma gravidez não desejada, porque ela precisa estudar para que ela tenha uma vida melhor do que a vida que os pais dela tiveram e a vida que os pais dela deram a ela. E somente não engravidando é que ela vai conseguir passar por isso de uma forma mais tranquila. Mas se ela engravidou, largar a escola também não pode ser uma opção para ela. Que além da vida dela, ela tem a vida do filho ou da filha que foi gerado. Então, só que é um conjunto, né? Precisamos falar sobre as creches para que essas meninas possam estudar, né? Precisamos falar sobre a importância das creches para essas meninas que estão em idade escolar e têm filhos. Se um adolescente de até 19 anos teve um filho e ela precisa estudar, ela precisa dar vaga na creche. Mesmo que seja vaga do turno que ela estude,
para que ela continue estudando. E vaga para crianças pequenas. Para as meninas e meninos negros, pretos, pardos, principalmente os retintos, que são os que sofrem mais racismo. O que você teria para falar para eles? Eu teria para falar para eles, para todos os meninos primeiro, não engravidem com a menina se você não tem condição econômica de dar uma vida melhor para essa criança. Se você não pode sustentar uma criança, não produza essa criança agora. Espere, tenha paciência, né? Que seu dia vai chegar. Para os meninos pretos, pardos, mas sobretudo para os meninos pretos, retintos, vista seu escudo. Vista seu escudo. Você precisa aprender a se defender, as meninas também. Estude. Somente a escola vai fazer com que você tenha uma vida melhor. Não existe atalho para a felicidade. Não existe atalho para uma vida melhor, né? Somente a educação vai fazer com que você consiga chegar aonde você espera. A educação pode não te deixar rico, mas vai te dar dignidade. Vai te dar conhecimento, inclusive para você aprender a se defender. Sim. Porque a educação também é um escudo. Educação salva, educação transforma, e é o único caminho e a nossa única opção. Quando se nasce preto, pobre, gay, LGBT, QIA+, quando temos das favelas, o caminho é o mesmo, a educação. A educação, somente ela. Até lá. Muito, 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 muito obrigado pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço, Gratidão. viu? E eu quero, além de agradecer a você por essa oportunidade extraordinária, eu quero agradecer muito, muito aos meus pais, né? Ao meu pai, à minha mãe. E eu quero agradecer também à minha orientadora, a professora Maria de Fátima de Andrade, que está me ajudando muito a construir a minha dissertação. Eu quero agradecer por ela acreditar em mim, acreditar no meu trabalho e me ajudar a caminhar. Eu tenho certeza que nós vamos construir um trabalho extraordinário. A Estela trouxe interseccionalidade. De quem é a Estela? Patrícia Rio Collins. Ela trouxe Torna-se Negro. Neuza Souza. Muito, muito bom, gente. Ela trouxe mais alguns aqui. Sobre o autoritarismo brasileiro. Minha grande paixão, isso aqui, de Lília Morites E Schwartz. É um livro que fala muito sobre a história do negro, né? Que responde muitas perguntas. Irmãs do Iame. Bell Hooks. Bell Hooks. É um livro que toda mulher negra deveria ler, esse daqui, que fala sobre autorregulação. É um livro de autoajuda para a mulher negra, né? Para que a gente entenda que não poderemos abaixar a cabeça jamais. Gratidão, Estela, mais uma vez. Até a próxima. Obrigada, Laura. Obrigado.